Esse episódio é um oferecimento da agência de marketing L Faria. Oi, 20! Meu nome é Bia Félix e esse é o 20 e Poucos Podcast. Não importa se você está começando sua carreira, querendo fazer novas amizades ou só querendo se sentir bem consigo mesma, a gente está aqui para ajudar você a navegar pelos altos e baixos dos seus 20 e poucos. Oi, 20! Hoje eu tô muito feliz de receber aqui a Cristal Ambrose. Eu falei certo? Falou! A Cristal é instrutora de Hatha Yoga e ela tá aqui para compartilhar seus conhecimentos de yoga e meditação com a gente. Mas antes eu quero lembrar vocês de se inscreverem no canal e deixar seu like no vídeo para ser avisado dos próximos episódios. Os episódios do 20 e Poucos saem toda segunda e aqui nós falamos dos mais variados assuntos para te ajudar nessa fase da vida. Hoje a gente vai conversar sobre como essas duas coisas, a yoga e a meditação, podem nos ajudar a encontrar um certo equilíbrio em meio ao caos e as responsabilidades dos 20 e poucos. E também como podemos ser mais produtivos, nos permitindo ter mais momentos de pausa. Oi, Cristal, tudo bem? Bem-vindo ao 20 e Poucos Podcast. Oi, 20, tudo bom? É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite, Bia. Obrigada Foi por ter incrível. topado. Mas para começar, me conta, como a yoga e a meditação entraram na sua vida? Bom, o yoga e a meditação entraram na minha vida lá em 2018, mais ou menos ali em junho. Eu vim aqui para o Rio de Janeiro passar umas férias com os meus avós, porque eu tava indo passar um ano na Índia, fazer um intercâmbio cultural lá. E aí eu tinha um tio que sempre foi muito ligado nessa parte do yoga, e ele resolveu me levar para fazer uma aula de yoga antes de eu viajar para a Índia. E ele ficava enchendo meu saco já antes de ir, falando que eu deveria fazer o curso de formação, só que eu tinha 16 aninhos, gente. Como tão nova, eu ia me formar em yoga, né? E aí, enfim, ele me levou para fazer a aula. Eu gostei muito. E aí, quando eu fui para a Índia, eu não falava inglês, então era muito difícil ainda ali no início entender as coisas, mas ele tava sempre ali me mandando mensagem de meditação guiada, falando que eu tinha que fazer o curso. E aí, bem no finalzinho do intercâmbio, ali no último mês, aí eu decidi fazer o treinamento intensivo de yoga e me tornei uma professora. Ai, adorei, com 16 anos, Com né? 16 anos. E desde então você começou a dar aula ou foi depois, assim? Você voltou pro Brasil? Então, assim que eu voltei pro Brasil, eu voltei em 2019, né? Aí já era 2019. Assim que eu voltei, eu não sabia dar aulas de yoga em português. Como eu aprendi inglês, eu só sabia dar aula em inglês. E eu não tinha muitas amigas que falavam inglês na época, né? Assim, a gente era muito nova. Então, tinha alguns amigos ali que falavam inglês, então eu praticava, assim, dava aulas de yoga em inglês, e aí com o tempo fui aprendendo a dar as aulas de yoga em português. Fui estudando, fui assistindo a aula de outros professores até chegar assim no meu modo, na minha maneira de fazer. E nisso se passaram 2 anos, né, ali em 2020, e foi quando começou a pandemia. Aí tudo parou, parei de dar as aulas, mas enfim, depois logo voltei. E até hoje nunca parei de praticar, assim, por um tempo longo. E Cristal, assim, me conta, em qual sentido você acha que sua vida mudou desde que você começou a praticar o yoga? Você sente que hoje você consegue ser mais feliz nos momentos diários, no cotidiano mesmo? Sim, o yoga, ele me ajudou muito a ter uma disciplina, assim. Na verdade, acho que a disciplina na minha vida, inclusive, ela não veio só do yoga, né? Bom, a minha família sempre foi muito disciplinada, porque meu pai sempre estudou em colégio militar, família da minha mãe é militar, então eu sempre tive uma disciplina muito rígida desde criança. Imagina. E o yoga, ele continuou me trazendo isso, né? Porque para você atingir uma postura, você precisa ser disciplinado e praticar aquilo todos os dias até você conseguir, senão você não chega naquele resultado. E acho que isso é como tudo na nossa vida, né? Se a gente quer conquistar um objetivo, se a gente quer chegar lá, a gente precisa todos os dias praticar. E o yoga trouxe para mim essa disciplina. E além disso, o yoga me ensinou muito a me respeitar, sabe? A respeitar o meu tempo, a minha forma de pensar, o meu corpo, né? Quando eu falo que o yoga me ensinou a respeitar o meu corpo, é tanto na prática física, assim, de não fazer posturas que não são tão confortáveis assim para mim,
quanto levar isso para fora do tapetinho. Como, por exemplo, quando a gente vai numa festa e a gente não quer beber. E a gente bebe por influência das outras pessoas, né? O yoga me ensinou que eu não preciso fazer isso, que eu posso me respeitar, eu posso falar não. Na verdade, falar não para uma coisa que eu não quero fazer é me respeitar. Então, o yoga me ensinou muito essa questão de respeitar o tempo, os processos, a disciplina, uniu tudo isso para mim. Você falou da disciplina, mas eu acho que, assim, comparado à disciplina que você falou, que sempre teve muito em casa, que é uma disciplina que tem raízes militares, assim, o yoga, ele traz uma disciplina, eu concordo, mas uma disciplina gentil, né? Uma disciplina que você respeita o seu corpo, respeita os seus limites. De que forma você acha que isso é diferente do conceito de disciplina que você tinha aprendido antes? Então, vamos comparar essas duas disciplinas, né? Essa disciplina militar, eu acredito que, como a gente comentou, ela é mais rígida, né? Se você não faz aquilo, por exemplo, uma lição de casa, você precisa fazer uma lição de casa e daí você não faz e aí tua mãe e teu pai brigam com você. Tem uma punição, Tem né? uma punição. Né? Já essa disciplina de hoje em dia, da Cristal com yoga, do yoga, ele ensina você, exatamente a palavra que você usou, ensina você a ser gentil. Gentil tanto com o seu tempo de processo, né? Por exemplo, você quer criar um novo hábito. Todo dia, quando eu acordar, eu vou praticar uma respiração. Um dia você acorda e pratica a respiração, no outro dia você não vai acordar e tá tudo bem. Tá tudo bem. E você vai criando isso aos poucos. Não precisa ser uma coisa rígida de tipo, meu Deus, hoje eu não consegui fazer e agora? Acabou com o meu dia. Não, é mais leve, é mais tranquilo. É porque às vezes eu sinto que as pessoas que querem começar a praticar não só o yoga, mas também meditação e tal, elas se punem muito na questão do não pensar em nada. Tipo, não consigo, a yoga não é pra mim, meditação não é pra mim, porque eu não consigo ficar pensando em nada. Minha mente tá sempre com alguma coisa e tal, e eu sou muito agitada e, tipo, as pessoas acham que você tem que ser calmo pra fazer yoga, quando, na verdade, é o contrário, né? A pessoa que é mais agitada talvez seja a que mais precisa dos fundamentos do yoga. Como você acha que a gente pode olhar para o yoga com outro olhar, sem esse olhar de punição, e ver que o yoga é para todo mundo? Bom, vamos lá. Por que o yoga é para todo mundo? Como você disse, realmente, talvez as pessoas mais agitadas são as que precisem mais do yoga, porque a gente precisa parar, respirar para pensar melhor. Né? Então, o yoga é uma prática muito abrangente. É tanto para aquelas pessoas que são mais calmas já, que já são mais tranquilas, tanto para aquelas pessoas agitadas, assim como eu. Gente, eu sou muito agitada. 5 horas da manhã eu já tô lá nos meus stories. Bom dia, Brasil! Mesmo, animadíssima, gente. Como a pessoa já consegue ser animada assim, 5 horas da manhã? Então, eu sou a prova de que yoga é para todo mundo, sim, e não significa que só porque você pratica yoga você vai ser tranquilo, que você vai ser calmo, que você vai ser zen. Inclusive, eu tô aqui para mostrar para vocês essa quebra de paradigma, né, de preconceito. A gente acha que, porque eu sou professora de yoga, sou aquela pessoa calma, sou aquela pessoa que fala tranquilo e tal, isso e aquilo. Buda, né? Mas, gente, isso não tem nada a ver, isso é a personalidade de cada pessoa. E eu, mesmo sendo professora de yoga, sou ansiosa, também tenho as minhas ansiedades, sabe? Quando a gente atinge o nosso nível máximo de concentração, a gente atinge o nosso objetivo do yoga, que é o samadhi, que é transcender, que é se iluminar. Então a gente está aqui também aprendendo, assim como professora, eu também sou aluna. Evoluindo, né? A gente está evoluindo juntos. Cristal, você falou que você é uma pessoa que também tem ansiedade, isso eu acho muito legal. Porque a gente acha que realmente os instrutores, os professores de yoga são santos, como eu falei, budas, que não sentem nada e estão lá no nirvana e que a gente está, tipo, só contemplando. Mas a nossa geração, no geral, é uma geração que tem muita ansiedade, não só ansiedade, mas também depressão.
E eu acho que isso acontece muito porque a gente está sempre olhando para o presente, olhando para o futuro, a gente está sempre preocupado com o que está por vir, e às vezes até com as coisas que estão fora do nosso controle. Como você acha que o yoga e a meditação podem ajudar a gente a focar mais no momento presente e aproveitar o momento atual, assim, aproveitar realmente aquilo que a gente está vivendo? Yoga é Chitta Vritti Nirodha, né, em sânscrito, que significa que yoga é diminuir as nossas flutuações mentais. Quando a gente diminui as nossas flutuações mentais, a gente fica com a nossa cabeça limpa, né, livre ali de pensamentos sobre o passado ou sobre o futuro. Então, quando a gente está praticando yoga em cima do nosso tapetinho, isso acontece. Quando a gente está praticando a meditação, isso também acontece. Porém, quando a gente... O significado da palavra yoga é união. Então, quando a gente une os aprendizados que a gente tem em cima do nosso tapetinho, todos aqueles ensinamentos que o professor te passou e traz para a tua vida no dia a dia, você consegue se livrar muitas vezes dos pensamentos e manter alguns momentos só de observação. De apreciação. De apreciação. A gente consegue, quando a gente aplica, né, os nossos ensinamentos no nosso dia a dia, a gente consegue ali ter momentos de mais clareza na nossa rotina. Acho que esse ponto da clareza é uma coisa muito interessante, porque eu sinto que hoje em dia a gente fica muito pautado em tomar decisões baseado na racionalidade, né? A gente quer muito saber se a gente está tomando a decisão correta e precisa ser fundamentada numa coisa concreta. E muitas vezes a gente esquece de olhar para a intuição, que é uma coisa muito forte que está dentro da gente. Só que eu acho que quando a gente não para realmente para olhar para dentro, a gente não consegue ter essa clareza. De que forma você acha que o yoga contribui para isso? O yoga, não só o yoga, mas também a meditação. Como eles conseguem, tipo, ajudar no processo e clarificar a nossa mente? Bom, quando a gente para, né, para respirar, a gente traz mais oxigênio para o nosso cérebro. Isso faz com que a gente pense melhor. Então, quando a gente simplesmente para e respira, a gente já consegue trazer a nossa atenção para o presente e pensar melhor sobre as decisões que a gente vai tomar, né? Se a gente fica naquela ansiedade, meu Deus, preciso tomar uma decisão, você pensa em uma alternativa para tomar essa decisão, às vezes que você não pensou direito, realmente. De fato, você não pensou direito porque você tá ali naquele momento de pressa. Né? Então, quando você para e respira, pode ser por 5 minutos, você traz essa clareza mental e você não consegue pensar em apenas uma alternativa, talvez em 2, 3, e ali você vai escolher a melhor opção. E você faz isso, assim, no seu processo de tomada de decisão? Faço muito, eu preciso muito disso, eu preciso muito pausar para conseguir, porque eu já tomei tantas decisões ruins por impulso, que eu falo, cara, eu preciso pensar em mais de uma alternativa. Como que eu vou fazer isso? Parando, respirando, pensando melhor, fazendo uma prática mesmo ou de yoga, ou uma meditação, ou apenas uma respiração para fazer tudo com mais clareza, assim. Eu acho muito importante, porque realmente já passei por boas decisões erradas, assim, sabe? Mas aqui nos 20 e poucos a gente fala que, assim, é tudo experiência que a gente tem que testar. Então, assim, que bom que você passou e reconheceu e hoje você descobriu uma nova forma de olhar para sua tomada de decisão, né? E hoje eu tô aqui compartilhando isso com vocês, para a vida de vocês também ficar mais fácil. Com certeza, adorei. Cristal, mas a gente sabe que nem todo mundo tem tempo de praticar o yoga e até mesmo a meditação. Tem pessoas que têm vidas muito corridas, por mais que, assim, eu sei que às vezes 5 minutos de meditação já faz diferença no dia, né? Mas de que forma, por exemplo, a pessoa que queira estudar mais, conhecer mais sobre yoga e talvez não tenha o tempo, de que forma ela pode incorporar os fundamentos do yoga no dia a dia? Porque a gente fala muito do yoga como um instrumento, até uma atividade física, né? Porque a gente trabalha o nosso físico, mas os benefícios vão muito
para além disso. Então, de que forma uma pessoa pode incorporar o yoga no dia a dia dela, mas não necessariamente praticando, assim. Vamos lá. Eu diria para a pessoa começar com uma leitura de filosofia do yoga, e eu prometo que não é chato. Não é autoajuda. Não é autoajuda. E eu diria para essa pessoa ler um livro chamado Yamas e Niyamas, é um livro com a capa vermelha e escrita laranja, eu acho, não me recordo direito. A gente bota na descrição aqui do episódio. Acho que é legal. E essa pessoa pode ler, essa pessoa que não tem tempo, ela pode ler um capítulo por semana ou por mês e fazer os exercícios que tem no final de cada capítulo, porque esse livro, ele não apenas te ensina sobre yoga, né? Ele faz você praticar o yoga, essa filosofia do yoga no seu dia a dia, o que é muito legal, né? Porque você tem um entendimento maior quando você lê e pratica aquilo de fato. E também, vamos lá, quem não tem 15 minutos disponível no dia? A gente fica nessa de, não tenho tempo, mas a gente tem tempo. A gente tem, é só a gente parar de olhar nosso celular por 15 minutos, ligar um vídeo em uma plataforma com conteúdo de yoga e colocar lá. Até no YouTube, né? Até no YouTube a gente pode colocar aula de yoga de 10 minutos e faz uma prática física de 10 minutos também. Se você ler um capítulo de filosofia por mês e fizer 2 vezes por semana uma prática de 10 minutos ou todo dia uma prática de 10 minutos, você vai conseguir entender melhor o que é yoga. E isso é super possível, gente. A gente não precisa praticar durante 1 hora todos os dias nem para ser professor, você precisa disso. E nem para ser um praticante fiel, para ser, a pessoa... Status gold do yoga. Sabe? Não existe isso, gente. Não, eu acho que às vezes a gente fica olhando muito assim, porque realmente se você pensar, aquela pessoa que praticar por 10 minutos, por 5 anos, ela, de repente, vai ter mais conhecimento do que uma pessoa que faz 1 hora de aula e não consegue fazer toda semana, faz a cada 15 dias. E não consegue também ter consistência. Depois de um tempo ela vai parar, porque ela não vai estar com aquele tempo de 1 hora. A gente olha muito pro cheio, né? E esquece de valorizar os momentos, tipo, os minutos mesmo, que são coisas que a gente consegue encaixar na nossa rotina. Sim, com certeza. Eu acho que isso é super fácil de encaixar na rotina, gente. 10 minutos e um capítulo por mês, vocês vão entender demais sobre esse mundo. Com certeza. Cristal, quando se trata da respiração e do respirar em si, um fato engraçado é que quando a gente nasce aprendendo a respirar, né? A gente pode ver que o bebezinho infla aquela barriguinha quando vai respirar, ele respira com o diafragma, se você me corrigir se eu estiver errada, mas, tipo, é a forma correta de respirar, e ao longo dos anos a gente vai desaprendendo a fazer isso. De que forma você acha que isso é prejudicial? Porque, por exemplo, quando uma pessoa vai fazer um exercício físico, é muito comum que a gente vai fazer força, prende a respiração, quando, na verdade, é para fazer o contrário, né? Como você acha que a gente pode, tipo, corrigir isso? E como isso atrapalha o nosso dia a dia? Vamos lá. Essa respiração mais curta que a gente faz no nosso dia a dia é maléfica, sim. Isso é comprovado cientificamente. Quando a gente respira dessa forma errada, a gente fica com menos disposição, a gente acaba ficando mais cansado, a gente tem mais dificuldade de se concentrar nas coisas do que quando a gente faz aquela respiração profunda. Porque o que acontece? Quando a gente faz essa respiração profunda, igual do neném, né, que a barriga sobe e desce, por que o neném faz essa respiração profunda? Porque ele utiliza toda a capacidade pulmonar dele e o diafragma para respirar. Então, quando ele inspira, a barriguinha dele sobe e quando exala, ela desce. E o que a gente aprende no nosso dia a dia? No nosso dia a dia, a gente aprende a todo momento a murchar a barriga, né? Vai tirar foto, murcha a barriga e prende a respiração. Mas por estética, e a gente não sabe o quão esse prender a respiração é maléfico. Vamos lá. Primeiro, quando a gente se torna adulto, a nossa capacidade pulmonar, ela aumenta. Mas a gente deixa de utilizar ela tão bem
quanto a gente é criança, quanto a gente é pequeno. Então, a gente acaba fazendo essa respiração mais curta porque a gente não utiliza toda a nossa capacidade pulmonar para fazer a respiração. Já quando adultos, a gente consegue fazer essa respiração profunda, a gente consegue melhorar a nossa oxigenação cerebral, que é o que faz os nossos neurônios ficarem vivos. Já quando a gente faz essa respiração profunda, a gente ocasiona uma maior oxigenação cerebral, que é o que faz com que os nossos neurônios fiquem vivos. Lógico, falando muito superficialmente sobre isso, médicos, especialistas na área, me corrijam se eu estiver falando bobeira. Mas o que acontece? Quando ocorre essa oxigenação maior no cérebro, a gente diminui a nossa frequência cardíaca, a gente consegue prestar mais atenção, nosso nível de concentração melhora e também a gente consegue relaxar o nosso corpo e a nossa mente. Quando a gente prende a respiração, né, acontece tudo ao contrário. O que acontece quando a gente prende a nossa respiração? A gente causa a morte dos tecidos, acaba ocasionando também o mau funcionamento de alguns órgãos nossos. Então, a respiração é muito importante, né? E ela é um treinamento. Quando a pessoa pratica respirar da forma correta, em tese, o que dizem? Em tese, você só respira corretamente quando você está parado, sem se movimentar. Mas se a pessoa pratica e treina a respiração correta, parada, ela vai conseguir fazer isso de qualquer forma, seja andando, seja correndo, seja dentro da prática de yoga, que a gente precisa utilizar dessa respiração profunda, né, para atingir o nível de clareza mental. Então, é isso que acontece. Vira meio que a respiração padrão, né? Quanto mais você treina, mais ela... Nossa, mas é bizarro, assim, as diferenças que faz com que a gente pensa que é, tipo... tô prendendo a força aqui, não vai fazer diferença nenhuma, assim. E é muito diferente, são muitos benefícios e é realmente prejudicial, né? Essa coisa que a gente é acostumado a fazer. Porque a gente acha que tudo que é o padrão é o certo. E não, né? Algumas coisas a gente precisa olhar e desmistificar para poder quebrar isso, tentar mudar essa atitude. Sim, com certeza. A gente, às vezes, não tem nem noção, né? Dessa coisa da respiração mesmo. A gente só tá seguindo a vida e quando a gente vai perceber já lá na frente, vamos aproveitar agora que estamos nos nossos 20. E assim, se a pessoa não tem contato, acho que com a meditação, com a prática de yoga, talvez ela não tome consciência disso em nenhum outro momento da vida, porque realmente são essas práticas que auxiliam no processo da respiração, né? A não ser que a pessoa tenha algum problema de saúde, tenha que fazer uma fisioterapia respiratória, mas que são casos mais raros, né? É difícil uma pessoa se deparar com essa questão da respiração correta de outra forma. Então, acho que essa é a importância da meditação e da yoga também no sentido, para além, né, da melhora do aspecto mental, da questão, assim, num sentido holístico mesmo, de melhorar a nossa percepção no dia a dia. Sim, com certeza. Quando a gente fala em yoga, muita gente pensa em flexibilidade e relaxamento do corpo, mas na verdade o yoga é muito mais do que isso, como a gente está falando aqui. Você pode falar sobre os outros benefícios que o yoga pode oferecer pra gente? Bom, o yoga, ele tem benefícios tanto físicos quanto emocionais, né? Então, o yoga, ele pode auxiliar, ele pode ser complementar aí num tratamento de ansiedade, depressão, câncer de mama, né? Câncer no geral. O yoga pode sim ser uma complementação de tudo, assim, de muitas doenças, né? Além disso, o yoga ajuda a melhorar a nossa autoconfiança, ele contribui ali pra gente ser mais confiante no nosso dia a dia.
Yoga, além, né, enfim, da flexibilidade, ele ajuda a regular o nosso sistema endócrino também, o que é muito bom e, enfim, os benefícios são infinitos. Eu poderia ficar aqui até amanhã contando para vocês, mas eu achei esses bem interessantes, sim, assim, para falar agora. E é isso. É legal como no yoga as coisas se conectam, porque, assim, eu pratico, né? E aí tem, tipo assim... às vezes eu pego pra fazer uma prática rapidinha no YouTube, e aí tem, assim, yoga pra acordar. E aí tem a postura que você fica, tipo, com a cabeça pra baixo, assim, meio que invertido. E aí, que é o cachorro olhando pra baixo. E aí, o seu sangue, ativa a circulação, o seu sangue vai pra cabeça e aquilo te faz acordar, né? Tem, tipo, tá tudo muito conectado nesse sentido. Sim, com certeza. O yoga também auxilia a gente a alinhar os nossos músculos e ossos, né? Enfim. Cristal, e para quem quer tornar a meditação um hábito diário e talvez não saiba por onde começar, quais seriam as 3 principais dicas? Vamos lá. Primeiro, o yoga e a meditação são coisas diferentes. A gente utiliza dentro de uma prática de yoga meditação, a gente utiliza das técnicas de meditação numa aula de yoga, sim, muitas vezes utilizamos, eles são complementares, tá? Mas são coisas diferentes. A meditação, as 3 dicas, a primeira que eu diria seria a pessoa começar por uma meditação guiada, né? Aquela meditação que a gente joga ali no YouTube, no Spotify. Escuta ali 5 minutinhos, 10, 15, 20, quanto você quiser fazer, mas eu indicaria também começar por um tempo curto. Segunda dica, se você vai praticar yoga, se você vai praticar meditação todos os dias, ou enfim, um dia sim, um dia não, eu diria para você alternar entre meditação guiada e meditação em silêncio. Então, um dia você vai fazer a sua meditação guiada lá, escutando, na outra vez você vai fazer no mesmo tempo a meditação em silêncio. Pratique dessa forma e logo quando você sentir que você não precisa mais da meditação guiada, você deixa ela de lado, continua praticando ali a tua meditação em silêncio e aí sim você pode começar aumentando o tempo. Se você começou com 5 minutos, você vai para 10, 15, 20. E é como a gente falou no início, quando a gente atinge o nosso nível máximo de concentração, meditação é concentração. Então, quando você atinge esse nível máximo de concentração, de não pensar em nada, enfim, gente, você transcendeu. Então, chegou no nirvana. Você chegou no nirvana. Então, a meditação, ela é sim importante para nossa concentração, mas não é de um dia para o outro que você vai parar de pensar em nada. O importante também, eu vou dar uma 4ª dica. Uma coisa legal para você fazer antes da meditação são os pranayamas, que são os exercícios de respiração. Inclusive, já vou fazer no meu merchan aqui. No meu Instagram, que é cristal.ambrose, tem vários exercícios de respiração. Eu vi que você fez esses dias o pranayama, né? E são vários, existem diversos pranayamas. Então, o que você pode fazer para te ajudar a se concentrar para meditar é fazer um exercício de respiração antes de começar. Então, você vai lá no seu celular, vai abrir meu Instagram, vai olhar um vídeo, repete e aí começa a sua meditação, porque vai te ajudar bastante. É curioso isso, porque eu sempre pensei que assim, a pessoa que tá começando tinha que seguir só a meditação guiada, porque meio que ela não sabe e tal, e talvez seja difícil de se concentrar. Mas eu achei legal isso que você falou de alternar, porque, pelo que eu entendi, é como se a pessoa tivesse começando a caminhar sozinha, né? Para ela aprender também sozinha. Qual a importância de também seguir essa meditação em silêncio? A meditação em silêncio, né? Ela te força você a se concentrar sozinho, sem ter que uma pessoa falar, respira, agora pensa no branco, agora imagina isso, imagina aquilo. Você precisa fazer isso. Você precisa fazer isso sozinho, porque senão você cria um vício. Você torna um vício, e todo vício é ruim. Principalmente esse de fazer a meditação guiada sempre, né? Porque aí você vai fazer aquilo para sempre e você não vai conseguir fazer sozinho. Então, por isso que eu acho legal essa importância de alternar, né? Então, eu acho muito maneiro para quem tá começando agora
caminhar com as próprias pernas também. Você não precisa de alguém ali do teu lado te falando o que você Sim. tem que fazer naquele momento. É só sentar e respirar. Com certeza. Cristal, no início do episódio você comentou que morou na Índia. Eu queria te perguntar um pouco de como foi essa experiência, assim, quais foram os maiores choques culturais que você teve e, no geral, como foi ter esse contato com o yoga lá, que é, tipo, no berço da yoga, assim. Gente, foi uma experiência incrível. Eu sou totalmente, totalmente apaixonada por aquele lugar. Bom, eu não tive muitos choques culturais, porque eu sou paulista, né? Eu moro em São Paulo. Hoje tô aqui no Rio com as meninas, que eu me mudei para cá tem um Agora mês. ela é carioca. Agora eu sou carioca. Então, em São Paulo, eu moro numa cidade grande, que não é interior. E quando eu fui morar na Índia, também era uma cidade grande. Então, muitas das coisas que eu via na cidade grande, como a poluição, a sujeira, que em geral eu acho que é o que mais chocam as pessoas de fora, eu não tive tanto esse choque com essa parte, porque eu já via aquilo no meu dia a dia. Eu morava em cidade grande, então, assim como tinha em São Paulo, tinha na Índia as coisas. Agora, uma coisa que eu posso dizer que foi um choque cultural, assim, pesadinho, é a comida. É? Cara, a Muito comida apimentada? é muito apimentada e muito diferente, assim. Uhum. Não é aquela comida indiana que a gente come aqui, né? Cara, não. É diferente. É bem apimentadona. Então, eu posso dizer com certeza que durante um ano eu tive dor de barriga todos os dias da minha vida. Mas assim, cara, é muito, muito, muito gostosa a comida. E outra coisa que você acaba comendo com a mão, né, gente? Lá eles comem com a mão. Eu demorei 6 meses pra aceitar, assim. Pra comer pela primeira vez com a mão. Mas aí, quando eu comecei, eu não quis mais parar, porque é muito gostoso. E aí, eu acho que esse fato de comer com a mão também dá uma imunidadezinha, assim, pra você. Com certeza. E eles já devem ter uma imunidade natural, assim. Porque você tá ali, tipo, você andou de metrô, lá na barraquinha do tio, você vai comer, não tem lugar pra você lavar a mão. Aí você vai lá e come. E é isso, entendeu? É dor de barriga bem certeira. Mas acho que esse foi o maior choque cultural que eu tive, foi a alimentação. E antes da alimentação foi a língua, né? Porque quando eu fui, eu tinha 16 anos, eu fazia escola de inglês, mas não... Mesmo fazendo inglês, gente, há um ano eu fazia inglês, eu comecei a fazer inglês para poder fazer o intercâmbio, para aprender alguma coisa antes de ir, é muito difícil. É muito difícil você entender o que as pessoas falam, porque o sotaque indiano é uma loucura. E é uma outra língua, assim, então eu não falava nada. O máximo que eu falava era tipo, hello, how are you? E ficava lá, assim, tipo, tudo bom? Não, Usava Google Tradutor. Eu imagino que não seja um lugar que você encontra, assim, muitas pessoas que falam português, ou um espanhol, um portunhol, ali. Não é um lugar próximo daqui pra gente. Ou um lugar que tenha muitas pessoas que foram, né, pra lá. É bem raro, assim, no início eu usava Google Tradutor pra tudo, né, até eu aprender. E aí, eu falo que foi dessa forma que eu aprendi inglês. Um dia meu celular quebrou, eu deixei meu celular lá pra consertar, e lá é um lugar que tem muito festival, tipo assim, não é um festival, tipo, um dia de festa. Não, é uma semana de festa. Daí eu deixei meu celular lá na Apple, beleza. Aí fui lá buscar, o cara falou, volta daqui 3 dias. Deixei meu celular, fiquei 3 dias sem Google Tradutor, ali na marra, aprendendo. Aí quando eu cheguei pra buscar meu celular, era um tal de um festival, e a loja estava fechada. E aí o cara do shopping falou assim, volta daqui 7 dias. Gente, eu fiquei 10 dias sem Google Tradutor. Mas não funcionam por 7 dias. Não funciona. Tipo assim, o shopping, raro, assim, coisa que funciona é difícil. E aí meu celular ficou preso lá, e eu tinha tanto medo, mas tanto medo de voltar pro Brasil sem aprender inglês, assim, medo dos meus pais brigarem comigo, por toda a minha educação ter sido aquela coisa certinha e tal, de não fez briga. Cara, eu morria de medo de voltar pro Brasil sem aprender inglês. Eu falei, caraca, e agora? Tô aqui, nesse lugar, eu não tenho celular, eu não tenho nada. Como é que eu vou me comunicar?
E só que eu morava lá com algumas pessoas. Aí meio que eu acordei um dia, deu um estalo na minha cabeça, virou uma chave, parece que eu comecei a falar inglês do nada, gente. Foi loucura. Mas às vezes você já tava tanto tempo absorvendo ali, só que você não tinha coragem de achar que você sabia, né? De tomar o primeiro passo. Sim, então isso foi muito importante. Aí esse início foi um choquezinho, né? Assim, de ter ficado sem me comunicar quase. Sim. Mas logo depois passou e foi tudo certo. E aquela questão que eu falei de não sentir tanta diferença... culturalmente falando. Culturalmente de local... né, por ter vindo de cidade grande, eu acho que quem sente mais, como a gente estava conversando um pouquinho antes do podcast, quem sente mais, eu acho que são pessoas que são muito classe alta, pessoas extremamente ricas no Brasil, ou pessoas que moram no interior. Sim. Porque eu lembro... Que nunca viram, sei lá, tipo, metrô, trem e tal. Porque eu lembro que eu tinha amigas de Minas que elas, tipo... achavam aquilo lá, tipo, caraca e tal, o trânsito. Você nunca foi pra São Paulo. O trânsito, o metrô, tipo, eu não sabia pegar trem, entendeu? E eu já lá, tipo, no primeiro dia já pegando local. Trem, metrô, local. Então, acho que quem sente mais, assim, são essas pessoas, sabe? Entendi. Acho que total. E isso pra qualquer lugar, né? Esse choque cultural. Porque às vezes parece que tem muito estigma, principalmente em relação à cultura oriental. A gente que é do Ocidente, a gente tem... acho que até um preconceito, e a gente vê que, às vezes, aqueles recortes que a gente vê na mídia, umas coisas assim, são coisas que acontecem lá, mas que muitas vezes também acontecem aqui, e a visão que as pessoas, às vezes, têm de fora de nós também é uma visão deturpada, né? Pode ver que a visão do Brasil, para algumas pessoas que a gente conhece, a gente fica tipo, cara, calma aí, não é tudo isso. Rio de Janeiro, principalmente, que todo mundo fala, é muito perigoso, não sei o quê, mas, tipo, a gente vive aqui, a gente, né, tem que tomar cuidado, sim, mas é outra coisa, né, quando você tá vivenciando. Com certeza, gente, e ainda mais, assim, lá, falando mais da cultura, eles são muito religiosos, é muito bonito, o que mais me perguntam, né, pra mulher é seguro, tal, enfim, gente, assim, eu fiquei em Mumbai, tá? Mumbai é cidade grande. Super grande. Super grande. É seguro, sim. Porém, por que é seguro? É seguro se tu for pra lá e não usar uma regata, né? Porque ninguém usa regata lá. Uma questão cultural. Entende? Então, se você for e você se imergir na cultura, usa roupa indiana, usa blusa de manga longa, usa calça, enfim... não vai acontecer nada com você, sabe? Sim. Então, se você realmente for pra lá e quiser viver a cultura, você vai lá, bota uma roupa indiana, cara, ninguém vai encher teu saco, entendeu? Então, é seguro sim, sabe? Não precisa ter medo. Realmente, essa coisa de mídia é muito difícil, cara. A gente fica com uma imagem distorcida dos lugares. Meus avós assistem, eu moro no Rio aqui com os meus avós. Meus avós assistem todo dia jornal, gente. É uma loucura, assim. Então, sabe, quando eu fui, vou falar aqui uma coisa pra vocês. Quando eu fui, eu tinha 16 anos, já existia celular, já existia internet. Eu nunca tinha visto uma foto da Índia na minha vida. Nunca cheguei a pesquisar Índia, Mumbai. A única foto que eu pesquisei foi a foto do meu colégio lá, que quando eu cheguei era totalmente diferente. O que eu conheci da Índia é aquela imagem que todo mundo tem do Taj Mahal. Pra mim, Índia era o Taj Mahal e nunca tinha visto uma foto antes. Não pesquisei, cheguei lá, me surpreendi, amei, me apaixonei. E acho que é a melhor coisa que qualquer pessoa pode fazer quando for pra um lugar. Hoje em dia, eu viajo trabalhando também, né? Eu não pesquiso o lugar que eu vou. Sério? O moço da agência fala assim, o Fê fala assim pra mim, Cristal, vamos pra tal lugar, Chapados Veadeiros, Canyons, do sei lá o quê, vamos fazer uma trilha, não sei lá na onde. Gente, eu nem vejo. Quando eu chego lá, que eu me surpreendo com aquilo que eu tô vendo, sabe? É tão gostoso, porque aí você não cria nenhuma expectativa. Super, mas assim, eu queria ter esse nível de tranquilidade, porque eu sou uma pessoa ansiosa. Você falou que você é uma pessoa ansiosa, mas pelo que eu tô vendo, você não é não, assim. Porque a nível de não pesquisar pra onde você vai, como assim? Eu planejo, assim, os mínimos detalhes do que eu vou fazer. Não consigo.
Cara, eu sou ansiosa, mas nessa parte eu sou tranquilona, assim. Tanto, gente, quando fui pra Índia eu só vivi mesmo. Eu não me planejei muito, não. E qual foi a experiência mais transformadora que você viveu lá? Você falou que fez o curso, né? Imagino que tenha sido uma coisa bem diferente. Mas o que foi? Com certeza foi o curso de yoga mesmo. Acho que foi isso que me transformou. Cara, todo mundo que me conheceu antes da Índia e que me conhece depois, fala, meu Deus, é outra pessoa. É outra pessoa, porque realmente o yoga, ele me transformou em outra pessoa, né? Eu acho que dentro do curso de yoga eu passei aquela transição de adolescente para mulher, muito nova, né? De entender uma responsabilidade, de tão nova ter uma formação. Eu nunca fui aquela pessoa no colégio a mais inteligente. Cara, eu sempre tirei nota baixa, sempre dei trabalho no colégio. Então, ter condições de ter me formado em uma língua que eu não sabia falar, em uma língua nova, em uma coisa tão específica, yoga é muito estudo, gente. Então, ter me formado tão nova nisso me deu um gás, uma superação interna, uma autoconfiança, me mostrou que eu era capaz de fazer qualquer coisa. Então, essa formação era intensa, era das 7 da manhã às 7 da noite. Um mês. Você almoçava, você tomava café, almoçava e jantava no lugar, tendo aula de prática física e aula de filosofia. Então, é uma coisa muito intensa que você passa. É uma limpeza muito forte. Eu acredito que realmente foi isso que me transformou, assim, de garota pra mulher mesmo. Eu imagino. E teve aquele negócio, uma pergunta, de, tipo, comer, rezar, amar de silêncio ou não? Cara, não. O nome desse retiro é Vipassana. Ah, tá. Eu não fiz, eu não cheguei a fazer esse retiro, porque o que aconteceu? Eu entrei atrasada na minha turma. Entendi. Minha família... Mas teria. A minha família, que eu tava lá, eles me levaram pra fazer uma viagem, pra ir num casamento. E aí, o curso tinha todos os meses e sempre iniciava no dia 1º de cada mês. E aí, eu não ia voltar a tempo do início do curso, só que era meu último mês lá. Aí eu insisti muito, falei, gente, olha, eu vou começar no dia 5, pelo amor de Deus, eu preciso fazer isso e tal. Aí eles me deram a permissão. Entendi. Então, aí quando eu terminou o mês do meu curso, eu tive uma amiga que ela fez esse retiro, já é fora do curso de yoga, ela fez esse retiro de 9 dias. Só que como eu ainda tinha que fazer mais 5 dias no curso, no mês seguinte, eu não consegui pegar aí esse curso. Eu fiz os outros 5 dias já numa turma nova e não consegui ir porque as datas não bateram. Entendi. Foi uma pena. Ah, mas com certeza foi muito transformador já. Sim. E espero aqui no Brasil também fazer. Eu vivo pesquisando as datas. Não vejo a hora de fazer esse retiro do silêncio, porque parece que é uma experiência incrível também. Cara, sim. E eu agora vi que tem um que é tipo, não só do silêncio, mas num quarto, você fica num quarto escuro trancado. Não é um quarto, não, é tipo uma gruta, uma caverna, assim. Com os seus pensamentos. Caraca, deve ser muito... Cara, deve ser sinistro. Deve ser sinistro. Essas minhas amigas que foram pro curso, elas amaram. Primeiro, né, você podia desistir. Em qualquer momento, se você quisesse voltar, você podia voltar. Até porque o curso era, tipo, no interior da Índia. Entendi. Aí, eu lembro que, cara, foram acho que uns 3 meninos e algumas, acho que 2 ou 3 meninas também, do meu grupo de intercambistas. 2 meninos voltaram, assim, tipo, deu 2 dias. Os meninos voltaram pra cidade. Aí, minhas amigas ficaram e, cara, elas me contaram a experiência delas. E elas falavam que você realmente não podia conversar. Você só se olhava com as pessoas, você meditava, assim, de manhã. Você não podia praticar nenhum esporte. Você só, tipo, caminhava e cada um tinha o seu quarto, assim, também. Entendi. E aí, tipo, você meio que se comunica com o olhar, assim. Ela falou que só podia tirar dúvida, assim, com os professores. Entendi. Só isso. Nossa. Deve ser muito bizarro, muito transformador mesmo. Tenho muita curiosidade pra conhecer.
Inclusive, se você está assistindo o nosso podcast e você é um organizador de retiros, chamem a gente para participar. Pode mandar o convite. Fica aí. Para o YouTube fica para a eternidade, né? Então, se você ver esse vídeo daqui a 5 anos, o convite ainda tá aberto, tá? Adorei. Cristal, mas pra gente finalizar, eu quero te perguntar um conselho que você daria para outras mulheres nos 20 e poucos. Bom, um conselho que eu daria para todas as mulheres é: seja verdadeira. Seja verdadeira com você mesmo, seja verdadeira com os outros. Se você viver a tua verdade, as coisas que você acredita, fazendo aquilo que você ama, tanto no seu trabalho quanto no estudo, todo mundo, principalmente todo mundo ao seu redor e principalmente você, vai se beneficiar dessa verdade. Então, gente, para de perder tempo com aquilo. Eu vi, gente, assisti muitos episódios desse podcast, então eu vi muitas pessoas falando muitas coisas, e acho que o que mais as pessoas falam é Sempre, isso, assim, sempre. de parem de se importar com a opinião das pessoas, viva o que você gosta, sabe? Aquela viagem que você tá há anos planejando e que não sai do papel, vai lá e só faz, sabe? Vai viajar, vai curtir, vai trabalhar com o que você gosta, vai estudar o que você ama e para de se importar com a opinião dos outros. Quem tem que ser feliz é você. Só existe uma vida para se viver. O tempo é muito curto pra gente ficar ligando para a opinião das pessoas, o tempo é muito curto pra gente fazer aquilo que a gente não gosta, sabe? Então para de ficar falando que você vai começar amanhã, sempre amanhã ou na segunda-feira. Não, o momento de começar é agora, o momento de começar é no presente. Sabe, se você quer fazer uma coisa, faça ela hoje. Para de deixar para amanhã o que você pode fazer hoje. Aquela frase clichê, clássica. mas que é verdade, né? Clichê, sabe? Seja verdadeiro. Então, o conselho é: seja verdadeiro e faça tudo que você tem vontade nessa vida. Perfeito. Não, e uma coisa que eu sempre falo aqui também é: você falou, começa hoje. Mas eu não tô pronto. Começa. Começa, começa. Mas eu não... começa. Sem mais. Sem mais. Só faça. Só faça. É isso. Muito obrigada, Cristal, por ter topado o convite, estar aqui com a gente. Eu adorei esse episódio, achei que ficou, assim, um aprendizado muito grande e acho que a sua explicação sobre yoga e meditação trouxeram muita clareza para mim, eu tenho certeza também para quem tá ouvindo, porque às vezes a gente tem muito um misticismo, né, em torno da yoga, que yoga é só para pessoas, as mães de 50 anos do Pilates que estão lá praticando, ou uma pessoa calmíssima. Não, yoga é para todo mundo, a meditação principalmente, né, que é uma coisa que você não precisa de muito tempo para praticar no seu dia a dia, e pelo que você falou aqui, que é uma coisa que com pequenas ações transforma. Então, por isso que eu quis muito trazer esse episódio, quis muito te convidar, porque eu acho que esse é um assunto que a gente fala muito pouco nessa fase, a gente fala muito sobre... A gente tá muito na correria, muito olhando para frente, muito ansioso. Então, olhar para dentro é também importante para a gente conseguir tomar passos mais claros em direção ao que a gente quer. Muito obrigada mesmo por ter topado o convite. Muito obrigada, Bia. Gente, foi um prazer estar aqui nos 20 e poucos com vocês hoje. E tem uma outra coisa que eu esqueci de falar, que caiu aqui no meu esquecimento, mas que eu falo pra caramba Fica também. de pós-crédito. Mas pós-créditos mais um pensamento, assim, pra você refletir, porque eu passei por isso, né? Toda vez, quando eu realmente decidi me tornar professora, depois já do curso de formação, né? Sempre me perguntavam o que eu queria fazer no futuro. Mas o que você quer ser no futuro? O que você quer ser no futuro? E eu falava, bom, eu quero viver do yoga, né? Eu queria viver do yoga? Sim. Queria. Mas eu tava fazendo faculdade de marketing, deixei de praticar yoga durante essa fase do marketing, tava fazendo coisas assim que nunca iam me levar para esse caminho do yoga, entende? Então vamos voltar para aquele pensamento, né, de começar hoje. Se você não começar hoje, como que você vai desfrutar dos benefícios do que você tá plantando hoje? Como que você vai colher isso no futuro? Então,
eu pensei exatamente isso que você falou. Pô, mas yoga, você falou, yoga é só para aquelas mães de 50 anos. Eu falei, cara, professor de yoga é só gente mais velha, só gente de 40 anos, com barba, cabelo branco, as mulheres assim, bem mais velhas e tal. Eu falei assim, tá, mas como é que eu vou me tornar uma professora de yoga dessa se eu não começar agora? E aí foi o que me deu o start de realmente voltar a estudar o yoga, praticar em português e falar, não, vou ser professora, vou ser uma professora nova e beleza. Então pensem nisso. Como que você vai colher o que você tá plantando agora no futuro se você não plantar hoje, né? Quando que você vai colher isso? Daqui quantos anos? Daqui quantos meses? Daqui quantas semanas? Como que suas ações estão te levando para onde você quer chegar, né? Exatamente. Acho que prestar atenção no que você fala, isso que você falou, quando as pessoas perguntavam o que você quer ser. Então, quando alguém te pergunta o que você quer ser, o que você fala e refletir sobre o que você fala, se você tá tomando algumas iniciativas para chegar lá. Porque às vezes você não tá 100% no caminho, às vezes você tá em outro emprego, você falou que você tava fazendo uma outra faculdade. Mas aí, se você começa a refletir, começa a incluir pequenos passos na sua rotina que talvez naquele momento não tenha nada a ver, primeiro que você vai estar mais próximo de onde você quer chegar e segundo que você vai ver mais satisfação, né? Porque não tem nada melhor do que a gente fazer o que a gente gosta. Com certeza, e isso na época já era a minha verdade, já era o que eu acreditava que eu queria ser no futuro, mas eu tava fazendo realmente coisas que não me levariam até esse caminho e muitas vezes a gente faz isso pra... No meu caso não era esse, tá? No meu caso foi porque eu quis mesmo, mas muitas vezes a gente faz isso pra agradar, né? Então a gente mente pra nós mesmos pra agradar os outros. Total. E aí, pra agradar nossos pais, pra fazer uma faculdade top que eles querem que você faça, aquela faculdade e tal. E a gente fica mentindo o tempo todo. Por isso que eu falo dessa questão do ser verdadeiro. Com certeza. Amei. Obrigada, muito obrigada pelo convite, Obrigada, gente. Obrigada por estarem aqui e até o próximo episódio. Esse episódio é um episódio apresentado pela agência de marketing L Faria. Beijo, 20!